Fala pessoal, e aí? Tudo beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Nascido na Bahia. Hoje, em participação especial aqui, estamos fazendo uma collab com o podcast Império Cast, de quem nada mais nada menos que o Imperador. Fala, jovens! Diretamente de Salvador, da minha cidade amada, retomando os trabalhos, né? Vamos que vamos falar de pessoas, falar de gente. E hoje, quem é que tá aí na área? Quem está aqui conosco, mas antes de apresentá-lo, você já é inscrito no canal? Se não, se inscreva, curta, compartilhe, chame seus amigos, venha comentar aqui. Como dizia Leozinho, se inscreve aí no canal pra ficar legal. Vem, vem, vem. Trazer o Leozinho um dia aqui para fazer esses bordãozinhos dele. Mini bordão já? Importante, importante. Importante, né? E, sem mais delongas, quem está aqui conosco hoje para conversarmos sobre o direito do consumidor? Ele, o doutor Geraldo Pompa. Obrigado, Geraldo. Fala, papai. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado, Buriti. Obrigado, Leandro, aí, nosso amigo Impera. Estamos aqui hoje. Engraçado que o Geraldo já começou quebrando um decoro, né? Tá ali já no vinho. É isso mesmo. Vim diretamente de Itabuna, na Bahia, que eu sou baiano também, nascido na Bahia, né? Para gravar com vocês aqui esse podcast que vai ser sensacional, trazer um pouco de conhecimento para vocês aprenderem a converter problemas, né, em mais viagens e resolver os problemas do direito do consumidor, da vida, da relação de consumo. E esse tema é algo que é bem interessante para a nossa sociedade, porque eu fui pesquisar aqui e ver o que é que causa mais esses problemas, né, do consumo. E aí, só para vocês terem ideia, o ranking é bem disparado assim. Lojas online. Sim, muito de problema que loja online dá. Telefonia, bancos e financeiras. Bancos e financeiras só somado já dá 20% dessa lista de reclamações. Com certeza. Energia, veículos e esse foi interessante. Clubes de lazer. Clube de lazer? Clube de lazer. Sério? Pois é. Não imaginar. Cadê as passagens aéreas aí? Cadê as companhias aéreas? Cadê o setor de turismo? Parece que Vou reivindicar. Tô reclamando aqui como consumidor porque não tem tanta reclamação assim. Tem tanta reclamação do turismo, né? Porque a gente presta um serviço de qualidade. Esse clube de lazer aí, o meu nunca tive nem processo, só contra algumas redes hoteleiras que causam danos aos consumidores, né? Que tem clube de lazer, mas clube de lazer especificamente, fiquei até um pouco impressionado aí com essa pesquisa, mas pode ter bastante, só que talvez não chegue a tratativa até o judiciário, né, que é a nossa área, mas pode chegar aí no Procon, né, que são os outros órgãos que também podem intermediar, né, os conflitos na relação de consumo. Falando em Procon, sempre tive uma dúvida, o pessoal antes falava, vou fazer um anúncio, um protesto, vou falar lá no Procon. O Procon, ele serve o quê? Pra quê exatamente? Pra intermediar? É como se ele estivesse atuando como advogado? Hoje o Procon, ele tá sendo substituído, né, pelo consumidor.gov, tá? Mas é um órgão que faz a intermediação dos conflitos. Porém, ele não tem uma força jurídica, né? Ele não tem força jurídica para forçar alguma empresa a cumprir algo. Então ele atua ali só na mediação. Então é como se ele fosse resolver na esfera administrativa, não está na judicial ainda. Isso, e eu sempre falo, poxa, se você já tentou de forma administrativa tentar resolver algum perrengue seu, algum problema, né? O Procon não vai forçar nada. Não vai forçar a empresa a cumprir aquela obrigação. Então, o consumidor ele não é vinculado de nenhuma forma a passar pelo consumidor.gov, a passar pelo Procon, né, que é aquele espaço geralmente físico. Consumidor.gov é o Procon online. Entendi. Tá? Só para poder trazer essas distinções assim. E ele pode já ingressar diretamente com a demanda judicial, tá? Para resolver um problema que ele já tentou resolver de forma administrativa. É claro que a recomendação sempre é tentar resolver de forma amigável, administrativa, para poder resolver logo aquele conflito. Alô, advogados. Resolva primeiro na esfera administrativa. Mas esse consumidor.org aí, como é que é? Roda aí, editor, a vinheta aí. Quer dizer, a vinheta não. Roda aí, editor. Coloca aí na tela, consumidor.org. Qualquer pessoa pode abrir reclamação lá?
Qualquer pessoa, você está tendo um problema de relação de consumo, você vai indicar a empresa, vai relatar o caso e a empresa vai ser intimada para se manifestar daquele problema. É como se fosse tão Reclame Aqui geralzão, só que tá lá no consumidor.org? Isso, pronto, é isso aí. É o Reclame Aqui do governo. Pronto, falou tudo. Interessante. Agora sim, o Procon, ele também faz fiscalização nas empresas, né? Sim. Mas e aí, quando ele fiscaliza a empresa, ele tem poder de autuar as empresas? Tem poder sim de multar, né? Por conta de quê? De falhas de forma geral na relação de consumo. A gente sempre vê Procon multa alguma empresa de telefonia, né? Por quê? Aplicação de taxas abusivas, né? Não só para um consumidor de forma individual, mas para todos, né? De forma geral. Então, geralmente, eles atuam nesse tipo de caso, mas também pode atuar em casos individuais. Trazendo algum exemplo para você, na greve dos caminhoneiros ou em outras greves, tem empresas que se utilizam de um problema que está acontecendo no país para aumentar o preço, por exemplo, dos combustíveis, o preço da água, o preço dos alimentos, sem ter justificativa. Às vezes aquela água não teve aumento, aquele alimento, aquela gasolina não teve aumento, e sem a justificativa aumenta o preço. Existe um artigo no Código de Defesa do Consumidor que é abusivo, justamente aumentar preços demasiadamente sem justificativa, sem uma justa causa, tá? E aí o Procon pode atuar nesses casos de forma geral ou de forma até mesmo individual em um estabelecimento apenas. Mas agora eu te pergunto, isso daí não cria também uma forma de você não permitir a liberdade de escolha do preço para quem está vendendo? Sim, o que acontece é o seguinte: em commodities, né? Em necessidades básicas como gasolina, alimentos, você não pode usar de um artifício, porque você não está aumentando do nada, você está se utilizando de em um momento, por exemplo, uma greve dos caminhoneiros que já teve, né? Para justificar o preço, sendo que o preço não aumentou, né? Ou então dobrar o preço sem justificativa. É abusivo ao consumidor fazer um aumento desse. Então, quer dizer apesar que a empresa, de que você pode aumentar o seu preço, porém você não pode aumentar abusivamente. Aí você onde é que entra o abuso? Aí vai ser analisado cada caso. Então, essa é a grande questão. Porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Por isso que esse tipo de caso é analisado individualmente. Mas nos casos e quem faz essa análise da abusividade do preço? O Procon, ele tem a força de polícia, tá? Vamos dizer, ele vai fiscalizar, certo? Porém, o caso pode ser trazido para o judiciário e aí o juiz vai analisar, tá? E aí vai entrar a esfera do judiciário para poder estar dizendo se realmente houve ou não uma abusividade. Mas assim, é claro que, poxa, você está vendendo uma gasolina de R$9. E aí você quer aumentar para R$14, enquanto todos os outros postos da cidade vizinha tá com R$9. Então, a justificativa, qual é a justificativa para isso? Talvez esteja acontecendo um momento, algo específico naquela cidade, que a empresa está tentando ganhar um dinheiro a mais sem ter custo nenhum a mais. Então, se beneficia de um problema comum na região ou no Brasil inteiro, greve dos caminhoneiros, por exemplo, para poder aumentar. Geralmente acontece muito quando tem algum desastre natural, alguma movimentação. Eu lembro muito bem na época no início da pandemia que álcool em gel era disputado a tapa no supermercado. Então, tipo, subiu muito, você ia comprar álcool em gel, você escolhia se abastecia ou se comprava álcool em gel. Pronto. Por quê? Porque essa norma não é para o empresário não aumentar o preço. É para ele não tentar se beneficiar de um aumento que o consumidor está necessitando daquele produto e ele agir ali com uma abusividade em estar querendo um enriquecimento, né, sem justa causa. Tá? Eu entendi também a posição dele aqui. É porque esse exemplo que você deu entrou pelo exemplo da lei de mercado, né? Oferta e procura. Sim, correto. Mas no meio da pandemia o preço subiu porque é a lei de mercado, né? Sim, mas aí quem tinha também começou a... Não, eu tenho aqui, mas o preço daqueles alquinhos em gel que era R$2, R$20 de repente. Eu lembro que chegou isso sim. mesmo. Eu lembro que chegou isso.
Mas realmente... Teve vários memes aí nessa época, né? Cadê, editor? Mas isso não acontece sempre, não. É porque, assim, não vai acontecer sempre porque a gente tem concorrência, né? As empresas têm concorrência. Então, você não vai poder aumentar um preço exacerbado, sendo que seu concorrente aqui do lado está vendendo mais barato. Então, assim, isso acontece em momentos específicos de aproveitamento. Não, ele até pode, né? Mas aí a pessoa vai comprar do outro, mas não dele. O próprio mercado... Quando isso gera dentro de um mesmo local, de uma mesma região, isso confere um cartel, né? Isso que eu ia falar. Subindo o preço. Pronto. E aí já entra em outra... se encaixa em outra questão, mas também judiciário, né? Isso aí, é isso aí. Perfeito. O que você colocaria assim? Porque, por exemplo, tem muito banco, né? Dentro dessa lista. As reclamações bancárias são muito grandes. A que você leva a crer? O que o banco poderia fazer para melhorar? Ou o banco não se importa? Na verdade, quem que vai em banco hoje em dia, né? Porque com os meios digitais facilitou esse processo. Mas a fila da Caixa Econômica, de todo local que você facilitou, passar, tem uma fila da... Não me conte... Não, é de muita gente. Eu ia falar assim, não me conte os problemas de quem vai pra Caixa. Olha a edição aí fazendo o que o corte. Influencer baiano fala que o pessoal que tava na fila da Caixa é problema. Não, mas... Até na Caixa, tem muita gente que vai ficar na fila para ver um saldo, para ver se entrou um benefício, e aí se entrou, ele vai para outra fila para ele sacar. Então, muitas vezes não tem nem a necessidade de ele estar ali, Ou né? entra na agência para cobrar que não entrou, né? Também algo nesse sentido. Então, eu acho que a tecnologia ajudou nesse sentido de você não precisar ir tanto ao banco, porque eu lembro quando eu era pequeno... Quando eu ia ao banco todos os dias, explorado pelo meu pai, brincadeiras à parte, mas eu ia pro banco lá, pra fila, pra fazer pagamento, isso, aquilo, outro. A principal reclamação era justamente o quê? A fila. A fila era enorme. Às vezes eu ia pra filas, tipo, não tinha nada pra ir no banco. Vai pro banco pra ficar na fila. Vai aparecer alguma coisa, você já tá lá. Era nessa pegada. E aí o tempo foi passando, teve uma lei, né, que você não podia ficar, não sei, acho que era 30 ou 15 minutos na fila, era 15 em dia normal, 30 minutos se fosse véspera de feriado. Tinha não, ainda tem, né? Tá. É que assim, é tanto tempo que eu não vou no banco que de fato eu não sei. E aí você começava a ter aquelas reclamações, que você pegava a senha, só que aquela senha passava o tempo. Então assim, eu particularmente nunca vi efetividade nessa lei. Então, assim, falando em bancos, né? Eu vou trazer alguns casos, os principais, as queixas, as maiores queixas dos consumidores, né? Primeiro, tarifa bancária, que é o geralzão que acontece bastante. Muita gente não sabe, mas todo consumidor tem direito de ter uma conta bancária e uma poupança sem custo. Então, aquela tarifa que você paga hoje de R$30, você pode pedir amanhã para que eles cortem aquele valor, porque você não tem obrigação de estar pagando tarifa bancária. Então, quanto você economiza só com essa informação aqui agora? 30 vezes 12... Não, então, peraí. Então, quando é aqueles bancos digitais vêm aí? Bancos digitais, Nubank, BTG, C6, quem mais? Inter, essa galera aí do Neon. Então, quando eles falam, abra sua conta aqui de maneira gratuita, é porque existe uma lei que ela fala assim... A sua conta básica, ela é gratuita? Todo consumidor tem direito de ter uma conta bancária de forma gratuita. Quando você fala consumidor, é o cara que tem um CPF? O cara que tem um CPF. Agora, estrangeiro também? Como o banco ele pode começar a cobrar tarifas para você conforme você usa a conta. Folha de cheque. Sim. Extrato bancário, transferência bancária, transferência. Folha de cheque não, pelo amor de Deus, gente. Mas tem quem usa. Tem quem usa. Então, assim, se você movimenta pouco, se você só recebe o seu salário ou faz algumas transações, você não tem por que ficar pagando a tarifa bancária, né? Mesmo que seja em conta corrente, porque não é só para conta poupança, porque a maioria sabe que conta poupança não deve cobrar nenhuma taxa, ok, mas a conta corrente também. Então esse é um dos primeiros pontos, né, que a gente sempre está, que o banco se beneficia de receber dos consumidores que não tem essa informação. Então isso aí bota muito dinheiro no bolso dos bancos, as tarifas, né, tudo mais. Aí veio, como o Império falou, né, os bancos digitais, que muita gente está migrando, que não tem a cobrança de transferência, mas agora chegou o Pix, que já democratizou, né, as transferências bancárias, está bem bacana, porque não está cobrando nenhum tipo de taxa, pelo menos para a pessoa física, tá? Porque o PJ é cobrado sim.
E aí vem um outro viés, que os bancos ganham bastante. Primeira coisa, quando você recorre ao banco para ter crédito, financiamento, consórcio, aí que vem as tals... Venda casada. Venda casada, pronto. As famosas vendas casadas. O gerente só libera cartão de crédito se você fazer um consórcio, se fizer um isso título aí de capitalização. Fácil isso, aquilo, outro. Me ajude que eu te ajudo. E falar em venda casada... Fica parecendo aquele filme, né, Buriti? Me ajude... Deixa eu te ajudar. Me ajude que eu te ajudo. E falando em venda casada, é bom que você que está aí nos ouvindo saiba quando é configurada a venda casada. Então, por exemplo, você vai fazer um financiamento bancário de um carro. E aí você... Só para postar nos autos, o pessoal está nos ouvindo e nos vendo também nas principais redes. Sim, sim, é verdade. Ouvindo nas principais redes e nos vendo aí no YouTube. Show de bola, é verdade. Em mais de 15 países. Também. Top demais. Então... voltando aqui, sobre venda casada. Você vai fazer um financiamento hoje, o gerente, ele te fala o seguinte para você, olha, se você quiser uma taxa de juros de 1%, eu tenho aqui esse seguro prestamista para a gente colocar no financiamento do carro, tá? Sem esse seguro, a taxa vai para 2% ao mês. A escolha é sua. E muita gente... que entende um pouco, acredita que, poxa, se ele me deu a escolha, não é venda casada. Mas venda casada é sempre quando que a pessoa vende com obrigação, ou seja, você tem que comprar aquele produto ali ou serviço diferente do que você está levando. Fiz um financiamento, você é obrigado a fazer um seguro. Venda casada. Fiz um financiamento, assinei, mas eu não vi, mas tinha lá um seguro. Também é venda casada. Você não soube, não te obrigaram, mas também não te perguntaram se você queria. Venda casada. Mas o que pouca gente sabe, que venda casada também é quando a pessoa ou a empresa, né, condiciona a compra de um produto ou serviço quando você... o desconto na compra... Quando condiciona um desconto do produto ou serviço na compra de outro produto ou serviço. Então, ele está te dando um desconto de 1% ao mês se você adquirir o seguro prestamista. E se você não adquirir, vai para 2%. Então, olha só a tática de você estar precisando de um financiamento, porque você não tem um dinheiro para comprar o carro às vezes, e pela sua necessidade de ter aquele crédito, você acaba sendo vítima de uma venda casada. Aí o que é que um cidadão pode fazer em uma situação dessa? O cara tá refém ali, né? Antes de mais nada. Tá precisando de um financiamento para comprar a casa dos seus sonhos. Aí vem lá, não, se é um seguro prestamista não vai liberar. Ainda tem uns que ainda coloca ali uma porcentagem até um pouco mais elevada, né? Porque não sei se você sabe, mas o gerente ele tem a alçada para diminuir ou aumentar esse seguro aí. Como é que o cara refém já tá ali tendo uma necessidade de empréstimo, financiamento, qualquer coisa do tipo, ele pode ser refém naquele momento e depois ele se libertar? Pronto. Então, ele vai pegar, né, a principal arma hoje do consumidor, aqui ó, um celular, e ele vai gerar uma prova. Ele vai, olha, eu não sou obrigado a contratar esse seguro, mas eu quero 1% de juros. Porque se você está me dando essa opção, tem essa opção, mas eu não sou obrigado a contratar o seguro. Então, se você não consegue me dar 1% sem o seguro, eu vou contratar o seguro, mas sem a minha anuência, sem a minha vontade, tá? Tô sendo obrigado. E então, você contrata e depois... E aí depois vai o quê? Para a esfera judicial? Se você não conseguiu ali na hora, administrativamente, na conversa, conseguir tirar aquele seguro, você só tem agora uma opção, recorrer ao judiciário. Porque eu não posso obrigar aqui, ao vivo, né? Incentivar você a judicializar. Mas eu posso, eu não sou advogado, então coloca o banco no pau. então assim... Ainda bem que eu não sou patrocinado por nenhum banco. Então, assim, e nesse podcast. Então assim, eu tenho um imóvel financiado e que para o juros ser menor, eu tive que contratar o seguro. Aí você falou, o único produto do banco que, por lei, ele é obrigado a contratar um seguro. Só que agora, vamos lá, olha o pulo do gato. Você é obrigado a contratar um seguro habitacional, mas não é obrigado a contratar o seguro habitacional do próprio banco que você está fazendo o financiamento. Você pode contratar por fora. Segundo,
algum banco, que já foi até citado aqui o nome, ele Caixa. coloca 2 tipos de seguro. O obrigatório, que é o seguro habitacional. Vocês podem pegar o contrato de vocês e olhar, pode abrir o contrato e olhar o contrato, e vai ter lá outro seguro chamado seguro residencial. O seguro residencial, ele não é obrigatório, é uma venda casada que, por na lei constar que você é obrigado a contratar um seguro habitacional, pela nomenclatura ser muito parecida, você acaba não sabendo desse detalhe Sendo induzido ao erro nesse e caso. paga esse seguro aí que não é Que obrigatório. filha da mãe, né? Pior que já passou 5 anos, não dá pra gente reaver esse dinheiro. Dá sim, Claro, assim. porque Ah, é. não encerrou o contrato. Mas na esfera do consumo acontece isso também? Como assim não encerrou o contrato? Porque já encerrou o contrato do seu financiamento? Já. Mas qual foi o último dia a última parcela que você pagou? Não, isso já tem mais de 5 anos. Aí já Na verdade, prescreveu. na verdade eu quitei, Nesse né? caso já era. Eu já. quitei, e o prazo dos 30 ainda estaria. Sim, eu entendi. Entendeu? Porque assim, em relação de consumo, a prescrição corre em 5 anos. Já no Código Civil são em 3 anos, tá? Ah, tá, entendi. Então, e também não pode se confundir prescrição com um prazo de garantia de um produto, que aí pode ser 30 ou 90 dias, né? Um prazo decadencial, que é de 30 ou 90 dias, mas nesses casos assim, de recuperação desse prejuízo indenizatório aí, são 5 anos. Aí conta os 5 anos da última parcela que você pagou, tá? Então, por quê? O que acontece? Na pandemia aconteceu muito, só para voltar aqui ao assunto, na pandemia aconteceu muito o quê? As empresas ficaram sem dinheiro e precisaram fazer empréstimos. Correto. E os bancos, foram vários clientes que a gente teve que entrar com ação para poder tirar o seguro prestamista, para poder tirar capitalização, título de capitalização. A pessoa ia pedir 400 mil para poder reerguer a empresa e era obrigado a contratar um título de capitalização para poder ter um juros mais baixo. O nome disso é relacionamento. Você tá criando um relacionamento com o banco. não foi uma venda casada, foi um relacionamento. namoro, Tem né? dois viés, né? Tem 2 viés. E aí, venda casada. Você falou em relação a... Volte a pergunta foi do seguro, né? Habitacional. Isso. A gente estava em seguro habitacional. É. Então, teve uma enchente na nossa região que a gente descobriu muito isso. Por quê? Porque, olha só o que aconteceu. Muitas No casas, seguro residencial não tem A cobertura de a enchente. cobertura de enchente. Seguro residencial. Olha só a malandragem do banco. Só que o cidadão, ele é obrigado a contratar um seguro habitacional quando ele faz o financiamento, por lei. E no habitacional tem a cobertura de enchente. Só que quando o cliente iria ao banco solicitar o conserto da casa porque teve enchente, o gerente trazia a cobertura do seguro residencial, que foi o contratado, que foi a venda casada. Ou seja, Ele trazia uma cobertura de um, só que o cara tinha outro, que ele não trazia a cobertura do outro. E aí a gente foi descobrindo tudo isso que pilantragem. para você entender como é que funcionam as coisas internamente nos É bancos. pilantragem. aí é problema. é E isso. assim, as chuvas não foram só na região lá do sul da Bahia, né? A gente tá vendo aí chuvas em Minas Gerais, Rio de Janeiro, em vários estados do Brasil, Então- com casas literalmente derrubadas. Então, assim, o seguro, ele pode... a casa foi levada. O seguro, ele tem que reerguer aquela casa ou existe algum limite de valor, algo assim do tipo? Então, o seguro habitacional, né, ele tem 2 proteções. Esqueci a nomenclaturazinha, mas para resumir, é a proteção para morte, né, e a proteção para danos físicos ao imóvel. E nos danos físicos ao imóvel, você tem incêndio, enchente, desmoronamento. Então, tudo isso que aconteceu na nossa região, no sul da Bahia, em Minas também, né? Estaria, quem tivesse uma casa financiada, né? Estaria protegido. É na base do valor do imóvel, não é isso? Isso, até o valor do imóvel. Ah, né? tá. Entendi. Até o valor do imóvel. Menos Porque mal. O que protege é o imóvel em si. Mas você falou aí em caso de morte, a dúvida que não quer calar. Você que conhece alguém que morreu e tinha um financiamento Sim. e tinha um consórcio. Consórcio não, né? No caso específico. Consórcio também.
Não, mas aí eu quero ir para outro viés. Sim, sim. O cara tem um financiamento ali habitacional, o cara morre. Junto com ele morre a dívida também. Já existe esse seguro ali embutido quando acontece essa eventualidade? Tá, vamos lá. A dívida não morre, tá? Ela vai recair sobre os bens. Sim. Né? Os bens do devedor, certo? Se ele não tem nenhum bem, aí o banco não vai receber. É diferente. Mas a dívida não morre. Ou então vai vender o bem para poder pagar o financiamento. Agora tem um grande lance. Como a gente está falando muito de venda casada, e eu fiz até um vídeo, né? Falando sobre... Um vídeo bem sério, porque esse assunto não é um assunto... É um assunto delicado, né? Morte de ente querido e tudo mais. E eu falei que o falecido, ele paga suas contas para chamar atenção. Por quê? Porque eu queria dizer o seguinte nesse vídeo. Que digamos que 40% a 50% de quem faz um financiamento de um veículo, por exemplo, paga o seguro prestamista. Sem saber, obrigado ou venda casada em relação ao desconto. O prestamista, nesse caso, aí tem essa cobertura em caso de morte. O seguro prestamista, a cobertura principal e mais comum é justamente a cobertura de quê? Quita todo o financiamento se o titular falecer. Então, a vida melhorando em caso de venda casada aí. Isso. Aí foi justamente esse vídeo que eu fiz na pandemia, porque muitas pessoas faleceram, né? Infelizmente. E aí eu queria alertar aos herdeiros. Eu tive caso de entrar com ação para recuperar, né? Mas a gente não entrou, ele conseguiu administrativamente, mas recuperar porque o bem já tinha sido quitado. O pai de um cliente faleceu, ele quitou. E aí, depois de quitar, a gente conversando descobriu que ele tinha quitado. E eu falei, você já olhou a cópia do contrato? Não, ele pediu, porque o banco tem a obrigação de enviar uma segunda via do contrato, se você não tem, tá? Então ele enviou a segunda via do contrato e tinha um seguro prestamista. Então ele exigiu o direito do seguro prestamista de devolver o dinheiro para ele, de forma administrativa. Agora, se o banco não devolve de forma administrativa, tem que recorrer ao judiciário, né? É a saída que ele vai ter que recorrer. Agora tem uma coisa aqui que o Léo falou assim, tipo, como seguro, né? Essa preocupação do seguro. Mas seguro é uma coisa boa. Eu acho que o problema é como ele é vendido. Sim. E eu não sei se esse seguro específico que vem da venda casada, como que o Pompa tá falando, é o melhor seguro para aquela ocasião. Às vezes você empurra o produto que tem, vamos dizer assim. O produto que você tem que bater a meta. Beleza, eu entendo. Então assim, eu digo... E é bom saber isso dele, porque assim, tu vai comprar uma casa, é importante sim ter um seguro. Porque pensa assim, aí, estavam lá em Itabuna, Ilhéus também, acho que teve esse problema, né? Canavieiras também, né? Itabuna, Ilhéus. Teve as enchentes, né? Você paga o seguro para não utilizar. Porque imagine aí, você tem aquele bem, que é o bem que você batalhou da sua vida e você deixa ele desprotegido. Não, e assim, alguma coisa, às vezes uma coisa, por exemplo, a gente tá aqui no estúdio. Uma lâmpada dessa pode dar um curto, sei lá, ou um ar-condicionado aqui que pega fogo na cortina. Imagina, essa casa pega fogo. Então a gente tem um seguro para isso. Porque... O podcast pega fogo. Pega fogo. Então assim, tem que ter o seguro. Eu acho válido. É um dinheiro... É um investimento. Eu acho que engajaria, inclusive, se o podcast pegasse fogo. Peraí. Fica só na alusão, na metáfora. Entendi. Na metáfora, não deixa pegar fogo esse negócio, não. Se vocês souberem que pegou fogo, já sabe, né? Não fui eu. Você que tá com fogo aqui. Se você estiver correndo primeiro, foi você. Agora vem cá. E no caso de cartão de crédito? Porque assim, volta e meia chega aquela pergunta, né? Pô, Leandro, meu pai, meu avô, algum conhecido meu morreu, tinha cartão de crédito, só que é aquela coisa, morreu, como é que vai pagar, o que não vai pagar? Geralmente a conta já fica bloqueada, só vai sair com espólio, o espólio demora, enquanto isso tá rolando ali, vence, tá rolando juros, multa. No caso do cartão de crédito, o que acontece? Tá, vamos lá.
Cartão de crédito é um assunto que, assim, geralmente as pessoas abandonam mesmo e não pagam, tá? Joga pra cima. Arrasta pra cima. Por quê? Porque você trabalha com banco, você tem... ensina a trabalhar com cartão de crédito para gerar milhas. O arrasto pra cima do cartão de crédito vai ser bom, viu? E você sabe que o banco, ele tem, né, ali, até um valor, ele vai cobrar. Não chegando nesse valor... Mas no caso aí a dívida não morre. A dívida não morre. Continua vai pro lá. Serasa do falecido e tudo mais. Porém, o que acontece? Se for uma dívida de cartão de crédito de 100 mil, tenha certeza que vai chegar uma execução, uma intimação para você pagar, tentando buscar bens e tudo mais. Ou seja, faça o espólio rápido. Isso. Eu faço um seguro. Agora... eu vou defender de novo isso. Não, mas tem seguro... Seguro mas é em caso de vida, em caso de morte... Eu tô falando isso pra caramba porque a gente fez vários episódios aqui com pessoas de seguro. Tá parecendo que esse podcast recebe financiamento de seguro. Não, eu aprendi. Né? Ainda não, eu aceito, hein? Fica a dica aí. A gente poderia fazer uma propagandazinha pessoal agora. Pessoal que já passou aqui dos seguros, tá vendo? Vou mostrar esse vídeo pra eles. Mas tô começando a defender, né? Mas tem uma série lá nossa mostrando... E que isso é uma proteção boa. É uma proteção boa. Principalmente para você não largar os seus cartões todos devendo para Leozinho. E tem um prestamista para cartão de crédito. Quer ver? Tem algumas empresas de roupa, lojas de roupa, elas não cobram anuidade no cartão de crédito, mas embutem sempre um seguro. E um desses seguros é o prestamista, seguro-desemprego. Elas colocam seguro-desemprego para uma pessoa que trabalha autônoma. E aí, quando a pessoa vai exigir o seguro-desemprego, tinha que ter carteira assinada. Então, assim, é uma coisa sensacional. Mas falando de alguém que faleceu e deixou uma dívida de cartão de crédito, o que acontece geralmente é o seguinte: a empresa do cartão ela não cobra aquela dívida. Por quê? Para poder mover uma ação judicial de cobrança, para poder buscar bens, existe uma quantidade mínima, um valor mínimo para poder iniciar uma ação, porque senão não se paga. Tá? Mover uma ação judicial de uma empresa, ele vai ter um custo com o advogado, um custo com a manutenção do processo. Então, 5 mil, 10 mil, geralmente eles não vão atrás de executar aquela dívida para poder buscar bens. Aí, geralmente, as pessoas acabam achando que a dívida ela morre, mas não morre. Entendi. Ela tá ali, entendeu? Ela tá ali. Mas aí também tem outro assunto, porque cartão de crédito tem benefício. Tem pontos, tem milhas. Deixa eu colocar aí numa coisa aqui. A gente vai falar desse assunto. Aguarde. Mas depois do comercial, mentira. Não, já que a gente tá falando de custo ainda de cartão, os juros do cartão, todo mundo sabe, dos mais altos que tem. É lícito esses juros do cartão? O que torna ele lícito? Vamos lá. Autorização do Banco Central. Pronto. Tem regulamento para isso. Agora sim, as pessoas confundem muito, porque existem multas e juros no direito do consumidor que devem ser ali norteados, tá? Porque o direito mais do cair consumidor... no juro do AJ do que do cartão de crédito. Então, uma cobrança de consumo, ela não pode ultrapassar os juros de 1% ao mês. E uma multa, ela não pode ultrapassar de 2% ao mês. E por que no cartão de crédito pode? Por isso, porque o cartão de crédito tem uma cobrança diferenciada, autorizada. Aí, tá vendo? O cartão de crédito é especial até então, nisso. O rotativo do cartão de crédito... Ou seja, a regulamentação é uma coisa boa para quem é regulamentado, né? Exatamente, né? Então, nesse caso... Se alguém vai te cobrar um boleto de consumo, por exemplo, uma conta de telefone, uma conta de internet, não pode ultrapassar 1% de juros ao mês ou 2% e 2% de multa, porque é acumulado. 1% de juros... e o máximo de 2% de multa, tá? Relação de consumo. A gente não pode confundir com outras relações que você pode estipular em contrato uma multa maior, tá? Agora, em relação a cartão de crédito... quando a gente fala de relação de consumo, a gente tem lá, né? As faturas de consumo, água, luz, telefone, pronto, internet e tudo mais. Tá falando. E quando vamos supor, relação cliente com uma loja, por exemplo... como é que fica essa relação? É a mesma regra ou é diferente? Então, a gente está falando de boletos de consumo. Pronto. Tá, que é isso daí. Pronto. No outro boleto, sua regra é subir. Em outro tipo de negócio, por exemplo, uma venda de uma passagem. Aí eu vendendo passagem aérea, passa lá no boleto em 12 vezes. A multa pode passar de 2%. Pode. Então, claro. Acordado não sai caro. Com certeza, mas também não pode ser abusiva. Então, tem algumas regras do direito do consumidor que a gente vai ter que olhar o caso
específico para poder ponderar e equilibrar. Multa de passagem aérea, só para poder a gente exemplificar. Tem alguma regra que diz quanto é que é a multa? Não tem. Não tem nenhum lugar dizendo que, ó, se cancelar a passagem em cima da hora, vai pagar 50%. Se você cancelar... Não, o que é que diz, né? A gente tem a regra que... Mais uma vez, é regulamentado pela ANAC, e aí é aquela questão do tipo, não tem uma regra, então cada companhia pode fazer o que quiser. Hoje mesmo eu cancelei uma passagem que foi 60% do valor. Cada companhia pode fazer o que foi quiser. Cobrado. Administrativamente, elas tentam fazer o que quiser, e a gente sabe disso, né? E o problema é esse, só que assim, existe uma regra da ANAC, que diz que o consumidor pode cancelar uma passagem aérea sem custo de multa em até 24 horas. E existe o Código de Defesa do Consumidor... Se o voo for superior a 7 dias. Sim, ainda tem isso. Mas existe, o que eu quero só trazer a diferença aqui. E ainda existe o direito do consumidor, no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 49, que diz o seguinte, que se você compra um produto ou serviço fora do estabelecimento comercial, ou seja, fora do estabelecimento físico, comprei na internet, eu tenho 7 dias para cancelar sem custo. Aí você me pergunta, e qual regra que segue? Aí a gente vai ter que falar o quê? O que a jurisprudência entende? Se você for judicialmente, as decisões são favoráveis para o Código de Defesa do Consumidor e não a regra da ANAC. E eu vou te dizer por quê. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que cair na faca e depois judicializar. É isso aí. Agora sim, em contrapartida, a gente aqui não está orientando você a judicializar, mas... Em contrapartida, isso dificulta o trabalho das agências, das companhias aéreas. Por quê? Porque o que acontece? A gente tem que entender o seguinte, que a regra da ANAC é uma regra que ela está em uma hierarquia. O Código de Defesa do Consumidor é como se fosse um filho direto da Constituição Federal. Ele está acima até mesmo do Código Civil. Se você for pegar o ordenamento jurídico e analisar friamente, porque ela é norma supralegal. Então, a resolução da ANAC é como se fosse lá embaixo do embaixo do embaixo. Então tem que seguir o Código de Defesa do Consumidor. Mas eu ia falar que a ANAC era um pet, mas aí tem muitos pais de pet aí que poderiam se sentir ofendidos. Mas existe também o equilíbrio das coisas. Então, aí você pergunta... Ouvi dizer que no Nascido da Bahia pode humor negro. Pode, aqui pode tudo. E aí vem Lícito. A análise também da questão do direito do arrependimento. Não pode. Aí muitos juízes trazem a análise do direito do arrependimento. Por que o direito do arrependimento surgiu? Para pessoas que nunca experimentaram ou querem experimentar o produto ou serviço. Para resumir, para não ter que trazer muita coisa aqui. Ou seja, quem viaja bastante pode alegar direito do arrependimento em uma passagem aérea. Você já experimentou o serviço, você já voou, você já sabe como é o avião, você já não tem mais medo. Então, fica esse pensamento, mas na prática, vamos lá, na prática segue a regra de 24 horas da ANAC. Poucas pessoas judicializam, e até porque quando se chega no juiz, geralmente a pessoa compra hoje a passagem para viajar amanhã e quer cancelar. Então, se você compra a passagem hoje, você tira a vaga da agência ou da companhia aérea de vender para outra pessoa. Aí, 2 horas antes de você entrar no voo, você quer cancelar. E aí você não quer ser cobrado nenhum tipo de multa. Então, olha o equilíbrio das partes aí, porque entra vários princípios e teorias para poder entender o seguinte: cada caso vai ser analisado de forma individual, tá? Agora, o que a gente pode falar sobre multa? Voltando à tabela de multa. Existe uma regra do STJ, em uma RES que foi julgada, em 2019, se eu não me engano, que diz o seguinte: se tiver faltando 29 dias para a realização do serviço de viagem, de hospedagem, de serviço do setor turismo, né? De turismo, pacotes de viagem, de hospedagem, cruzeiros, enfim, a multa não pode ser superior a 20%. Tá? E aí, o que eu oriento aos meus alunos, passageiros e agências? Que quanto mais próximo da viagem, maior pode ser a multa. E a multa pode ser de 100% quando estiver faltando, por exemplo, um dia da viagem. No caso daquelas tarifas não reembolsáveis. Se não é reembolsável, aí corta todo esse argumento. Como é que...
Essa tática das companhias aéreas de colocarem tarifas não reembolsáveis... Eu aqui estou em prol do consumidor, apesar de ter agência, trabalhar no turismo e tudo mais. Mas quando tá lá, tarifa não reembolsável, eu como consumidor, eu posso me sentir lesado com isso? Vamos lá. Você falou em agência, né? E a gente, nosso escritório hoje, ele atua tanto do lado da agência quanto do lado do consumidor. Por quê? Porque a companhia aérea, a empresa que presta o serviço, né, é que causa 99% dos problemas da agência e que respinga no consumidor, que é a pessoa principal, né, que vai sentir o peso do problema. Correto. Então, tanto a agência quanto o consumidor são vítimas dos problemas gerados principalmente pela companhia aérea. Então, quando a companhia aérea vende uma tarifa não reembolsável e a agência tem que repassar isso para o consumidor, ela fica também prejudicada como consumidor. E aí eu falo, tarifa não reembolsável é legal ou não? É abusiva, com certeza é abusiva. Não se pode ter tarifa não reembolsável, pelo menos em alguma situação, em qualquer situação que você cancela um voo antes de cancela um voo, você tem que receber pelo menos a taxa de embarque. Então, poxa, não pode ser reembolsável 100%. A multa não pode ser superior ao valor da passagem. Isso não existe, não pode ser superior. Tem casos que as multas são fixas lá, e aí quando você compra a tarifa promocional, é do tipo, comprei uma passagem de R$199, a multa, 350. Não adianta, o que fez? Você perdeu o valor todo da passagem. Isso. E tarifa não reembolsável é uma abusividade. Porque já pensou, se tem uma regra da ANAC, se tem uma regra de direito ao arrependimento do Código de Defesa do Consumidor, você não vai seguir nenhuma regra. Primeira coisa, vai comprar hoje a passagem para viajar daqui a 30 dias e quer cancelar amanhã, menos de 24 horas. Não pode por conta que a regra da companhia aérea não pode legislar. Ela tem que seguir a regra e não criar a própria regra, tá? O contrato reza isso. Direito do consumidor, contrato de adesão. Um contrato de adesão, se não tiver cláusulas que são alinhadas com o ordenamento jurídico, alinhadas com o Código de Defesa do Consumidor, não é válido, tá? Porque você não teve nem a chance de mudar. É claro que as empresas têm que trabalhar com contrato de adesão. Eu indico isso porque é bem mais fácil, bem mais rápido. Agora, o que tem que rezar o contrato são as normas que estão linkadas ao Código de Defesa do Consumidor, às regras da ANAC, ou seja, as coisas corretas e não regras que você inventou que se tornam abusivas ao consumidor, tá? Então o consumidor não pode ser taxado de nenhuma multa? Claro que ele pode ser cobrado multa. E às vezes até 100%. Entendi. Só que cobrar uma tarifa, vender uma tarifa não reembolsável, por si só já é abusivo. O Procon pode até multar essas companhias aéreas que colocam lá. Então, o Procon vocês não estão trabalhando, não. Agora, aqui eu estou no papel da agência. A agência faz o processo de intermediação. Quem vai voar é justamente ali o passageiro com a companhia aérea X, YZ. E a agência faz aquela intermediação. Eu já fui notificado que o cliente, na hora de viajar e embarcar, a poltrona que ele escolheu estava simplesmente danificada. E ele veio reclamar com quem? Com a agência. Com a agência. O que acontece, já que existe exatamente vários processos onde a agência ali é arrastada naquele processo, ela é solidária por erro de terceiros e principalmente, né, companhia aérea que acaba aí abusando em várias situações. A poltrona foi um caso que foi muito interessante, né? Porque assim, o que eu poderia interferir ali era muito mais fácil a interferência perante o comissário ou a companhia ali no momento do que eu do outro lado lá na agência para resolver uma troca de poltrona danificada. Então vamos lá, isso é uma situação bem chata mesmo para as agências de viagens. É o seguinte, no direito do consumidor existe o direito do consumidor, já é pró-consumidor, já estava falando, né, que é pró-consumidor, para proteger o consumidor. E o fornecedor, é claro que... Proteger o consumidor e lascar a parte o fornecedor. Que a lei protege mais, é claro que é o consumidor.
Mas existem algumas exceções e também existe o ponderamento. Mas aí ele passa Sim. assim da seara da proteção e vai para outro nível, né? E aí vamos lá. Existe a responsabilidade solidária que rege, né? Que é um norteador do direito do consumidor entre os fornecedores, ou seja, todo fornecedor que faz parte ali da cadeia de fornecedores, ou seja, que fez parte do lucro, né? O que é o consumidor? Vamos lá. O consumidor é toda pessoa física ou jurídica que vende algum produto ou serviço com habitualidade. É importante falar que tem que ter habitualidade, porque eu posso vender um carro hoje, mas eu não tenho habitualidade. Então eu não sou fornecedor, eu sou uma pessoa física, normal, relação civil, tá? E com o intuito de ganhar dinheiro, de lucrar, tá? De lucrar. Então, a partir do momento que acontece isso, eu sou fornecedor. Uma agência de viagem, ela revende um serviço de uma empresa, um terceiro, companhia aérea, de um hotel, né, de uma pousada. E para existir a relação de consumo, precisa existir 3 elementos. O consumidor, né, que é o destinatário final do produto ou serviço, o fornecedor, que a gente já falou, né, e o produto ou serviço. E aí o que acontece? Quando existem problemas, né, infelizmente ainda a agência vai sofrer por um bom tempo por isso. Por quê? Porque se o direito do consumidor tem a regra da responsabilidade solidária e, de regra, a responsabilidade objetiva, que é o quê? Independente da culpa, se você teve culpa ou não, você vai responder, porque você é fornecedor, é a parte mais forte. E aí, como é que eu, como agência, posso me blindar nesse sentido, me proteger? Tá. Você falou que trabalha também em prol da agência? Aí já é consultoria, hein? E aí é o turismo blindado. Hein? A gente tem uma empresa chamada Turismo Blindado, né? Que faz a assessoria jurídica para donos de agências de viagens ou agentes de viagens, tá? Mas como é que é a defesa nessa linha? Seguinte, o judiciário já vem entendendo em jurisprudência que a agência só vai responder em situações... Resumindo, em situações de erros ali na venda do pacote ou especificamente do dinheiro do bilhete. Tipo assim, você vendeu uma passagem aérea e você mandou o cara de ônibus. Aí ele errou no pacote porque era para ir pro passagem aérea. Ele contratou um determinado hotel e você colocou ele em outro. Então, é nesse fato que aí você vai punir a agência porque ele contratou de uma forma e a agência fez o pacote de outra, seria isso? Então, vamos lá. O pacote que eu falo é o pacote de viagem, porque o cara, às vezes, ele só compra passagem aérea e hospedagem. Quando é passagem aérea e hospedagem, a agência pode responder, tá? Em algumas situações, nem deveria, tá? Agora, quando é só o problema aéreo, e já existe, que a gente estava conversando da questão do problema das companhias aéreas, que são os problemas mais comuns, existe uma jurisprudência que é em prol da agência, que tira a responsabilidade da agência. Por quê? Quando o problema é causado fora da esfera do pagamento. Porque quando você vende apenas uma passagem aérea, o problema é que a agência tem responsabilidade, digamos assim, direta, que seria um problema no pagamento, na passagem aérea e tudo mais. Agora, quando o problema é do serviço, ou seja, quem presta serviço? A companhia aérea, não é a agência. A agência presta serviço de intermediação, ou seja, a compra, o pagamento que a gente falou agora. Agora, o serviço de voar é a companhia aérea. Então, quando o problema é no serviço, já tem alguns julgados favoráveis à agência, que exclui a responsabilidade da agência. A vida é melhorando para os agentes. Porém, ainda não existe uma lei ou uma súmula. Porque a partir do momento que existir uma lei ou uma súmula... Inclusive, a ABAV tem aí, né? Tá brigando por isso, né? Sim. Quando existir uma lei ou uma súmula, o que vai acontecer? Problemas comuns não vão ser... não vai ter a ação contra a agência. Os advogados, os colegas advogados não vão mais colocar a agência no polo da ação. Os colegas advogados da OAB que me perdoem, mas eles acabam colocando todo mundo no bolo, né? Isso, porque assim, se você o consumidor tem direito de demandar, de processar todo e qualquer fornecedor que fez parte da relação de consumo. É um direito dele.
Mas, poxa, se a gente olhar a situação, eu tive um problema de alteração de voo lá no aeroporto. Foi a agência? Não foi a agência não que alterou o seu voo, foi a companhia aérea. Se você tem a opção de processar todo mundo, por que não processa quem causou o problema? É a companhia aérea. Nós trabalhamos com o passageiro de avião e a agência de viagem. Mas 99% das vezes quem causa o problema do passageiro, quem causa o problema da relação ali de consumo do turismo é geralmente a companhia aérea ou então outra empresa que é diversa, ou um hotel, uma pousada, enfim. Deixa eu interromper um pouquinho. A gente já falou de viagem, falou de passagem, falou de cartão de crédito. Deixa eu aproveitar que o Imperador tá aqui, né? Ele falou e eu fiz uma pergunta, eu interrompi o que ele ia falar um dado momento atrás, então eu queria voltar isso daí. E pera, qual é a hora que o cartão de crédito é o seu amigo? Porque a gente falou o lado dele inimigo, quando você não paga, quando atrasa, os juros são altos e tal. Mas você pode utilizar ele como seu amigo. Quando ele dá aquele benefício, né? Da sala VIP na viagem que você comprou lá a passagem, então você vai acessar a sala VIP, ficar mais tranquilo, tomar um vinho, uma água sem pagar nada. Então aproveitar esse tipo de benefício. Falou de seguro, o cartão ele tem um seguro também, então ele tem um seguro a depender do cartão da variante de assistência residencial, assistência PET, de locação de carro. O Pompa até já fez uns vídeos aí falando, foi até engraçado o vídeo que ele fez, porque ele tá na locadora de carro e ele, opa, peguei R$200 aqui, pegue também, porque muita gente tem esse seguro no cartão e vai alocar o carro e paga o seguro também lá na locadora. Sendo que ele poderia, economizar esse valor. É um benefício, né? É o benefício, exatamente. E esse seguro também para viagens internacionais, que muitos cartões já lhe dá esse benefício, né? Acima do Platinum, não é isso? Sim, depende da variante, depende do cartão. Tem a proteção de compra também. Seguro proteção de compra você fica ali protegido durante 30 dias. Como assim? Comprei esse celular, um iPhone 12, 13, e aí eu comprei por R$10.000. Semana que vem, esse mesmo aparelho, essa mesma cor, tá por R$9.000. Dá uma dor no coração, né? Depende de como você comprou. Se foi no cartão de crédito que tem seguro proteção de preço, você consegue recuperar essa diferença. Então, ao invés de dar uma dor no coração, vai dar um alívio. Falar em cartão de crédito, é importante frisar que uma lei nova do ano passado, que o nome da lei é um pouco, não tem nada a ver com cartão de crédito, que é a lei do superendividamento, que foi uma lei que veio no final, foi no meio do ano passado, para ajudar os consumidores endividados, né? Ou seja... Ó a vida melhorando. Vou falar um pouquinho dessa lei que é importante. Ó o cartão ficando melhor que a Jota. Foi uma lei que alterou o Código de Defesa do Consumidor, então ela está dentro do Código de Defesa do Consumidor, tá? O que ela trouxe? Então é filho do direito ali. Da relação. Porque existiam as empresas que queriam dar crédito de forma predatória, né? De forma desordenada, sem um cuidado de fazer a análise se o consumidor tinha as condições ou não de pagar suas dívidas. Conheço esse tipo de empresa, patrocina até time. E aí o que acontece? Dava cartão de crédito com limite alto, empréstimo com juros altíssimos para você se embolar. E aí veio essa nova lei do superendividamento e te deu várias opções. Principalmente se você confirmar que, por exemplo, uma empresa emprestou para você R$100.000 e você ganha um salário mínimo por mês, é claro que você não tem condições de pagar isso. E tirou a responsabilidade do consumidor de ter que assumir toda essa dívida e ficar com o nome sujo, e deu a opção de você chamar para uma audiência de conciliação à empresa para parcelar essa dívida de forma diluída e com juros mais baixos. E se a empresa não aceitar, o juiz, de forma de ofício, vai determinar quanto o consumidor vai pagar de juros e vai parcelar em até 60 vezes. Ou seja,
é uma salvação para quem aí ficou endividado na pandemia ou quem tomava crédito aí desordenado, porque o que a lei trouxe foi o seguinte: o consumidor ele está sendo vítima de quê? Da empresa que, de forma querendo só ganhar, não faz nenhuma análise de crédito, resumidamente. Aí eu vim falar do cartão de crédito. Dentro dessa lei, trouxe o quê? Deu uma confiança ao consumidor. Qualquer consumidor que não identificar uma compra no cartão de crédito, ele sinaliza a empresa do cartão de crédito. Ela tem até 10 dias do momento que ele sinalizou para fazer um crédito em confiança e suspender aquela compra no cartão de crédito. E só pode cobrar novamente se ela provar que foi o consumidor que fez a compra, né? Então, assim, fraude no cartão de crédito acontece bastante. Então, você não precisa se preocupar, porque se você contestou uma compra e a empresa se negou, você vai mandar o artigo 56, se eu não me engano é A ou C, do Código de Defesa do Consumidor, que tem lá, reza essa cláusula, tá? Então, você vai ficar protegido para não tomar, né, não ter que arcar com esse prejuízo de uma fraude no seu cartão de crédito. Porque a gente falou de cartão de crédito, é importante trazer essa nova lei, porque é pouco a gente sabe. Mas aí vamos lá falando disso. O cara pode também se aproveitar dessa lei para aproveitar dessa brecha, né, para fazer o famoso se colar colou. Eu não identifiquei aquela compra, só que a empresa foi lá e falou: não, foi você que fez essa compra, tá aqui a comprovação. Para o espertinho, o que quer aproveitar desse benefício, né, dessa confiança, existe alguma penalidade nesse sentido? Sim, com certeza. É uma tentativa de estelionato, né? 171. Eu não sou especialista na área do crime, mas a gente já foi para outra seara. Saiu do consumo e foi pro criminal. Mas com certeza ele está praticando crime, agindo de má fé, pode receber um processo, ser condenado, pagar além do devido, né, uma indenização. Então, assim, e outra coisa, com certeza ele vai entrar em uma lista do banco. A gente sabe que o banco não pode fazer lista, mas existe... Ouvi dizer que existe uma lista chamada restrição interna. É até uma dúvida bem interessante nesse sentido, Pompa, porque muita gente fala: Leandro, eu tenho meu nome limpo, ganho X mil reais por mês e eu não consigo tal cartão em determinado banco. Só que aí ele esqueceu que há 10 anos atrás ele fez um acordo. Ele fez algo para que ele pudesse ali pagar determinada dívida. Sim. Então existe o quê? Essa restrição interna. Sim. Então muitas vezes a pessoa vai estar com o nome limpo, mas lá atrás ele entrou no CCF, ele renegociou uma dívida, um limite do cheque especial, ele pagou, o nome saiu, mas fica ali a restrição interna. E aí, nesse caso, na relação de consumo, o cliente ele pode acionar o banco para que ele conceda o crédito? Como assim? Se tal banco me concede este crédito, esse limite, você também pode me conceder? Existe esse benefício? Não, né? Mas existe como o judiciário interferir nessa regra do banco? Tá. Nenhum banco é obrigado a dar crédito para nenhum cidadão, tá? Nenhuma pessoa física ou jurídica, ele é obrigado. Então, essa restrição interna... Se o outro dá, o outro não necessariamente tem que dar. Isso acontece, porque assim, se você devia o banco, você não pagou e prescreveu a dívida, o que ele não pode é te cobrar e negativar o seu nome. Cobrar ele pode, mas não pode negativar o seu nome. Certo. Tá? Então, muita gente chega lá no atendimento do escritório, no Digisac, né? A propaganda do Digisac me patrocina. Muita gente chega no telefone do escritório, justamente trazendo um print do Serasa. Serasa cobrando... Corta Digisac na central de atendimento do escritório. O Serasa cobrando alguma dívida antiga. Mas olha, entenda, o Serasa tem 2 tipos de cobrança. A cobrança que você está negativado e a cobrança que você já prescreveu, mas e não pode te negativar, tá?
Então, essa dívida que já prescreveu e não pode negativar, a empresa pode continuar te cobrando e cobra porque ela vende a dívida para outra empresa, que depois vende a dívida e aí alguém vai te cobrar sempre. Ela não pode te cobrar de forma vexatória, de forma fora dos horários, mas pode te cobrar, tá? E aí, nesse caso também, ela não pode entrar com um processo cobrando, não pode ali... ela só pode cobrar, vamos dizer assim, na esfera administrativa. Ela pode cobrar... Na judicial, no processo, ela pode protestar aquela dívida? Dentro dos 5 anos, tá? Passou os 5 anos... Aí ela pode cobrar de forma administrativa apenas. Certo. Certo? Ela não pode processar, porque já prescreveu. Entendi. 5 anos, relação de consumo. Entendi. Tá? Então... Prescreveu, ela não pode cobrar nem negativar o seu nome, mas ela pode, de forma administrativa, continuar lhe perturbando. Então, devo, não nego, pago... Quando puder. Ou não. É engraçado, né? E falando em negativação de nome, é importante só frisar o seguinte. Primeiro, a empresa, ela tem que lhe notificar antes de lhe negativar. O que acontece é você ser negativado sem notificação. E aí... Normalmente, acontece muito isso. É que tá até E às vezes a pessoa só vai saber... quando vai precisar exatamente de quê? De crédito. E aí quando faz aquela análise, opa, peraí, você tem uma dívidazinha aqui, aí ele começa a entender. Às vezes ele não tem nem aquele produto, né? E vem uma dica agora para os nossos colegas advogados. Eu sempre converso com algum advogado do outro, e alguns sabem, e outros não, e é importante lembrar o seguinte, quando chega um cliente no escritório com a negativação indevida, a gente analisa o seguinte, primeiro, essa dívida é sua? Ele nunca nem contratei um serviço dessa empresa. Então, negativação indevida, tá? Ele tem direito porque o dano moral é IRE, ou seja, a partir do momento que ele teve o nome negativado indevidamente, ele já tem direito de receber indenização. Então, ele já pode processar e pedir indenização. Porém, existem aí 2 processos, porque 2 direitos foram quebrados. O primeiro direito de negativar indevidamente, que ele teve o nome sujo, né, a honra dele ferida. Tá o nome, né, na praça sujo. E o segundo direito, que é uma regra do direito do consumidor, a empresa, o órgão que restringe o nome, ou seja, já não é a empresa que negativou, é o órgão que negativou o nome dele. Geralmente tem vários, Serasa, SCPC Brasil, né, Boa Vista. Essas empresas devem, antes de negativar, avisar o consumidor. Se ela não avisou o consumidor, ela Pau também... nelas também. Pronto, é isso aí. São dois problemas, 2 direitos feridos, né? Que são ações separadas. Pai, essa conversa tá boa. Acho que dá pra fazer uma parte 2 de direito do consumidor, né? Então, Ainda eu tenho um bocado de dúvida aqui agora. E não deu nem tempo aqui de responder as mais de 15 que chegaram aqui agora. E a gente não falou sobre energia, não falou sobre celular, não falou sobre eu tenho um processo internet, de energia aí, ó. E esses são os mais cotados ainda, né? E sem falar que tem bem mais outras coisas aí pra gente inserir, como eletrodoméstico, eletroeletrônico, né? Então assim, vale um próximo episódio? O que é que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Coloca nos comentários. Vocês querem ver o quiserem o Dr. Pompa de novo. É Pompas ou Pompa? Agora Pompa de Pompudo. E por falar aí no meu nome, né? Por favor, me sigam aí no Instagram, @GeraldoPompa. Lá a gente posta diariamente conteúdos aí de direito do consumidor, direito do passageiro. Então, para que vocês se protejam. E a gente sempre tem um bordão, né? No mundo das viagens, para você aprender a transformar os seus problemas nas viagens em mais viagens. É isso aí. Muito legal. Pompa, muito obrigado por você ter vindo aqui bater esse papo com a gente hoje. Foi um pocket, mas vamos fazer mais vezes. Toda vez que você vier por aqui, vamos gravar alguma coisa aqui, que eu acho que é bem válido. O Pocket 1. Pompa, muito obrigado mais uma vez. Esse que é o advogado do viajante, que agora ele tem que transformar isso, né? Passou do advogado do viajante para o advogado do turismo, porque agora tá ali defendendo todas as causas. E por mais que
a relação de consumo, ela protege ali o consumidor, a agência acaba sofrendo um pouco aí contra as abusividades das companhias aéreas, das grandes empresas aí. Obrigado pelo convite, por compartilhar um pouco de conhecimento aqui. Com certeza voltará mais vezes para a gente tomar um vinho e conversar sobre assuntos polêmicos. Impera, muito obrigado também por ter vindo aqui bater esse papo com a gente hoje. Eu tô aqui mais vezes, assim espero. E eu que agradeço também a vocês aí, viu, que compartilharam um pouco do tempo precioso aí. Muito obrigado mesmo. Espero que a gente se encontre aí pelas redes sociais e aí na rua pra gente bater um papo. Só quero encontrar com vocês nos aeroportos. Até mais! E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, não curtiu, e se puder, dá aquela compartilhada marota. No canal pra ficar legal. Acompanhe a gente pro próximo episódio. Tchau. Aquele abraço. Tchau, tchau.